Queridos, sejam todos bem-vindos. Vamos aí caminhando com esse trimestre maravilhoso, né? Fazendo amigo para Deus, a alegria de participar da sua missão. E hoje a lição 11ª, né? Lição número 11, compartilhando a história de Jesus, ok? No estudo número 7, né, nós tivemos um título mais ou menos parecido com esse, compartilhando a palavra. Então, se Jesus é a palavra, né? E Jesus é o centro da Bíblia, ok? Então, nós estudamos esse título parecido, mas que não é a mesma coisa, lógico, porque tem horizontes diferentes, né? Mas aí nós estudamos assim a palavra como um todo, ok? Agora é diferente. Agora é um pouco diferente. Vamos nos deter mais no ministério de Cristo, né? No primeiro título lá, compartilhando a palavra, nós estudamos a Bíblia como um todo. E agora, compartilhando a história de Jesus, nós vamos nos deter mais no ministério específico de Cristo, ok? E o verso para memorizar, que está em 1 João 5,13, diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5,13, tá certo? Então, a vida eterna, ela está em Cristo. O texto mostra uma condição, né? Qual é a condição que o texto mostra? Vós que credes, né? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, tá bom? Então, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, não é? Então, esses que crerem, né, têm a oportunidade de ter a vida eterna. E a lição vem trazendo aqui a figura ilustrativa, né? De como, do processo de compartilhamento da palavra de Deus, né? Então tem aqui várias pessoas, e aí pessoas compartilhando umas com as outras, não é isso? Ok? Se nosso testemunho consiste apenas em tentar provar que o que cremos está certo, olha só, se o meu testemunho se limita apenas em eu querer provar que eu estou certo, e que os outros creem está errado, encontraremos forte oposição, né? Porque o objetivo do cristianismo não é esse. Não é a gente estar competindo uns com os outros, né? Para ver quem está certo, para estar duelando, né? Esse não é o objetivo. Porém, se nosso testemunho sobre Jesus vier de um coração transformado pela graça de Deus, cativado por seu amor e maravilhado com sua verdade, outros, aí sim, outros ficarão impressionados com a maneira pela qual a verdade em que cremos tem impactado a nossa vida. A gente percebe que na vida espiritual, né, no cristianismo, que é o nosso caso, detalhes pequenos fazem muita diferença, né? A forma da gente enxergar, da gente ver, da gente olhar, faz muita diferença, não é isso? A verdade apresentada no contexto de uma vida transformada faz sim toda a diferença. Então aqui foi a introdução dessa lição número 11, tá bom? Eu faço um apelo que você compartilhe esse vídeo, né? Vamos lançar aqui um desafio. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 amigos. Tá bom aí? Para você ver como isso vai surtir um efeito bacana, né? Algo legal. Compartilhar uma coisa que é a palavra de Deus. Ok? Inscreva-se aí também no canal. E vamos em frente. Tá certo? Aí agora, Jesus, o fundamento de nosso testemunho. Não é? E aí eu me lembro daquela frase, que é a frase de um hino de louvor, né? Que diz assim:
Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar. Qual é o fundamento do teu testemunho? Qual é o fundamento do meu testemunho? É Jesus? Então, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não é? Toda atribuição de salvação e vida nova é dada a Jesus, somente a Ele. Não é dada a pastor, não é dada a membro, não é dada a placa de igreja, não é dada a curso acadêmico, não é dada a nada. Toda atribuição, não é, que refere-se à salvação eterna, que refere-se à vida nova, transformação, todos esses méritos é atribuídos somente a Cristo. Então esse é o fundamento, deve ser o fundamento, né? Ok? Efésios 2, do 1 ao 3, mostra que nós temos aqui uma pergunta que diz assim: como éramos antes de conhecer a Cristo? O que é nosso desde o que o aceitamos? Né? Fazendo uma referência aí ao antes e ao depois, né? Então, Efésios 2, do 1 ao 3 diz que mortos para a salvação, né? Fazendo a vontade da carne. Efésios 2, do 4 ao 10 diz que nós ressuscitamos para uma vida nova. E aí fomos reconciliados com Jesus. Que mudança incrível antes de conhecermos a Cristo, né? Estávamos mortos em nossos delitos, né, e pecados, andando segundo o curso deste mundo, ou seja, na carne, né, totalmente, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. A Bíblia diz, simplificando, antes de conhecer a Cristo, vagávamos sem rumo pela vida em uma condição perdida. Éramos mais ou menos assim, tipo uma folha seca que para onde o vento dava a gente ia, né? Uma pessoa dizia uma coisa, olha aqui, ó, você deve ser espírita, aí, eu vou ser espírita. Aí chegava, você deve ser católico, aí eu vou ser católico. Você deve ser, deve consultar os adivinhos. Então, nós éramos antes assim, com uma folha seca, que para onde o vento dava, nós íamos. Não é? Não tínhamos uma direção. Acreditávamos no que as pessoas falavam. Depois que aceitamos a Cristo, não é assim. Nós temos um rumo, uma direção. Nós temos um norte, sabemos para onde queremos ir. Não é? Ir a Cristo e experimentar seu amor fizeram toda a diferença. Agora nele estamos verdadeiramente o quê? Vivos espiritualmente, né? Estamos vivos mediante a suprema riqueza da sua graça e sua rica misericórdia para conosco, recebemos o dom da salvação. Ok? Então, nós não somos salvos pelas obras, né? Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Mas somos julgados por elas, pelas obras, né? Portanto, a fé sem obras, ela é o quê? Morta. O que é que isso nos diz? Que lição a gente toma disso? Nós tomamos uma lição aqui muito importante. A lição é que nós temos que ter mais responsabilidade e procurarmos a entendermos o que é o plano da salvação, né? É um conjunto de coisas que nós não somos autorizados a tirar nenhuma delas, ok? Então nós não somos autorizados a tirar do plano da salvação a fé, a graça, a obra, a obediência, o compromisso, a fidelidade, ok? Nós não somos autorizados a tirar nada de Deus. Se Deus colocou, fez o plano, nós não temos como tirar. Não, eu sou salvo só pela graça. Muitas das pessoas que diz isso não sabem nem explicar o que significa a graça e do que a graça é composta. Não sabe. Ela aprendeu isso lá na igreja dela e ela vai repetir como se fosse um papagaio.
Eu sou salvo pela graça, sou salvo pela graça, nós somos salvos pela graça. Né? Mas quando você senta com essa pessoa para ela explicar, não é, o que compõe a graça, ela não sabe. Por quê? Porque ela não estudou, ela não aprendeu sobre isso. Ok? Então é interessante a gente ter cuidado e ver que Jesus, ele é o centro, né? Tanto da Bíblia, como ele deve ser o centro do nosso fundamento, o fundamento do nosso testemunho. Vamos à frente? Transformados pelo amor de Cristo. Um fato que ilustra o temperamento impetuoso, aí aqui conta a história um pouco do João, né? Discípulo João. Ocorreu quando Jesus e seus discípulos estavam viajando por Samaria. Fizeram uma viagem missionária, né? Pregando o Evangelho. Mas aí os samaritanos não quiseram recebê-los, né? Colocaram dificuldade para que não tivesse canto para Jesus e os discípulos se instalarem, né? Dormirem, né? E aí Tiago e João pensaram ter a solução para o problema. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha só, né? Isso aí está lá em Lucas 9,54. Jesus repreendeu os dois e todos deixaram o vilarejo em silêncio. Né? O que foi que Jesus disse repreendendo eles dois? Mais ou menos, em outras palavras, Jesus falou assim, ó: ei, esse não é o nosso objetivo. Brigar, discutir, debater. O nosso objetivo não é retribuir com o mal. Nosso objetivo não é se vingar. Não é isso aí, não. Jesus disse, o nosso objetivo é salvar. A gente não vai fazer nada. Né? Ok? Na presença do amor de Jesus, a impetuosidade e a ira de João foram transformadas em bondade amorosa e espírito gentil e compassivo. João se tornou um discípulo amoroso que recomendava a todos agora o amor. Viu aí a diferença que Jesus faz na vida de todos? Quando estamos comprometidos com Cristo, seu amor brilhará de nós para os outros. É um processo natural, né? Não é um processo fabricado. O maior testemunho do cristianismo é uma vida transformada. Sim ou não? Não é? Os maiores sermões que a gente tem visto ao longo da nossa caminhada não são aqueles que são pregados nos púlpitos, né? Mas são aqueles sermões que estão aí por todos os lugares, relacionados a comportamento, atitudes, né? Relacionados a caráter. Então, é interessante. A história de Jesus, ela gera sim salvação. Quanto mais a gente contar a história de Jesus, melhor é. Mais efeitos de salvação causa, não é? Quais foram os primeiros missionários enviados por Jesus? Não foram os discípulos nem os seguidores de longa data, mas homens loucos e endemoniados que haviam aterrorizado os habitantes de uma região campestre e infligindo medo no coração dos vizinhos. Esses foram os primeiros missionários enviados por Cristo, né? Eles foram curados fisicamente e mentalmente, esses homens. E isso ficou visível entre as pessoas das regiões, né? Ok? Para sempre a história de Cristo terá efeitos de salvação. Para sempre. Ah, irmão, mas para sempre? E lá na eternidade, quando já estivermos lá, a história de Cristo vai causar efeito de salvação? Se lá não precisamos mais ser salvos, vai causar sempre. Sempre a história de Cristo vai causar efeitos de salvação.
mesmo estando nós lá na eternidade, no céu. Né? As marcas, né? As lembranças, todos os salvos irão para sempre olhar para Cristo como o único Salvador, sim ou não? Sim, sempre, para sempre. Jamais os salvos irão esquecer que Jesus foi quem nos salvou, não é? Então, contando a história de Jesus, essa história vai ser contada para sempre, amém? Eu fico feliz com isso e você também, né? Testemunhando com segurança, isso é muito importante. Que certeza de vida eterna as Escrituras nos dão, que nos permite testemunhar com segurança de nossa salvação em Cristo? Você já viu algum crente que muitas vezes ele não confia no plano da salvação? Se você pergunta para ele, você está salvo? Ele diz, não sei, ele tutubeia assim. A Bíblia nos dá amparo para nós crermos na salvação. Ok? A Bíblia não nos dá amparo para a gente ter certeza que até a volta de Cristo nós estamos salvos. Por quê? São coisas diferentes. Não é? A Bíblia não ampara a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A Bíblia ampara que a salvação está garantida por Cristo. Mas a própria Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide. Ou seja, esse cuidado, essa vigilância, não é? De estar nos caminhos, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar se alimentando, sempre vai ter que existir. É o processo da santificação. Para podermos chegar a sermos aprovados nesse processo, primeiro é a justificação, né? Quando aceitamos a Cristo. Aceitou a Cristo, passa para o processo da santificação. É o mais longo dos processos que compõem toda a graça e o plano da salvação. E o último processo é o processo da glorificação. Aí é onde tudo vai ser confirmado. Ok? Mas que eu devo crer na salvação, na minha salvação, é claro que eu devo crer, porque Cristo já preparou tudo, já está tudo pronto. Né? Agora, eu não posso garantir que até a volta de Jesus eu estarei salvo, porque eu não sei o dia de amanhã. E se eu vacilar, o meu nome será assim riscado do livro da vida. Não sei se você me entendeu. Né? Crer na salvação é uma coisa, mas querer garantir a minha salvação só quando a porta da graça se fechar e o meu nome, nesse dia que a porta da graça se fechar, ela se fechar com o meu nome ainda escrito no livro da vida sem ter sido riscado, aí sim. Aí ok. Quando devemos ter toda certeza sim, né? Aí, da onde vem essa certeza? O início do fio da meada está em Gênesis 1 e 2. Não é? Eu estou falando os motivos que temos para crermos na vida eterna, né? Como a pergunta faz aqui. O fio da meada está em Gênesis 1 e 2. Isso mesmo, na criação, né? Aquele que nos criou veio nos salvar, morreu na cruz para nos salvar, venceu essa morte e nos oferece uma vida eterna, não pelos meus méritos, nem pelos seus, mas pelos méritos dele, que é Cristo. Aí sim. Então, tudo começa lá na criação. Ele nos criou. Não é? Imagina agora um ateu ou um cético não crendo na vida eterna. Aí ele vai ter que não crer que ele existe. Porque se ele crê que ele existe, que ele está respirando, aí ele vai ter que crer na vida eterna. Né?
Não sei se você está entendendo o meu raciocínio também. Quando olho para mim mesmo, não vejo como posso me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. Essa é uma frase muito dita no meio cristão, né? As palavras do Senhor ressoam com certeza através dos tempos. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Amém? Se pela fé aceitamos Jesus e Ele vive em nosso coração por meio do seu Espírito Santo, o dom da vida eterna é nosso hoje. Não é? Isso não quer dizer que uma vez que experimentamos a graça de Deus e a salvação em Cristo, será impossível perdê-la. Olha aí, tá vendo aí? Aquilo que nós havíamos falado. Isso aí você encontra lá em 2 Pedro 2, 18 ao 22 e Hebreus 3, 6, Apocalipse 3, 5. Ok? Então a Bíblia, ela não ampara essa teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se assim fosse, não é? Não precisaria nem de Cristo ter vindo fazer o sacrifício que fez. E uma pessoa, quando aceitasse a Jesus e descesse as águas batismais, ela aí poderia viver do jeito que quisesse e assim mesmo seria salva? Não é assim, né? Não é assim. Tá bom? Então eu quero concluir aqui dizendo que vale a pena sim testemunhar sobre Cristo. Sim, vale a pena. Né? Só há vida em Cristo. Fora ou longe de Cristo não há vida. Não há vida. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero terminar esse comentário da lição dizendo o seguinte: é possível ser uma eficiente testemunha de Cristo sem a certeza da salvação? Alguns cristãos adventistas estão receosos em aceitar o ensino bíblico da certeza da salvação devido a muitas e outras declarações lidas, não é? Mas quando o olhar se fixa em Jesus, a vida encontra seu centro. O entusiasmo, a dedicação total e o apaixonado ardor da juventude encontram então seu verdadeiro objetivo. O dever torna-se uma satisfação e o sacrifício um prazer. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele e trabalhar por Ele será a mais elevada ambição da vida e a sua máxima alegria, diz a escritora norte-americana, né, Ellen White. Deus te abençoe, fica na tua paz, fica na paz de Cristo, não é? A paz que Ele nos concede, a graça e a misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus poderoso, muito obrigado por esses ensinamentos. Obrigado por um trimestre maravilhoso, ó Pai. Que haja sempre salvação em nosso meio e continua suprindo as nossas necessidades de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.